Eu fui babá de uma criança de 6 anos, um menino. E ele tinha, assim, umas atitudes muito estranhas. Há um tempo atrás, a empresa que eu trabalhava fechou e eu fui mandada embora. E eu fiquei o primeiro mês em casa. Até que mudou uma moça lá na rua, na verdade ela mudou 3 casas pra cima da minha. E era só ela e o filho dela de 6 anos. Só que assim, toda vez que eu passava, eu cumprimentava. Só que eu nunca tinha parado pra conversar com ela. Mas como eu falei, toda vez que eu passava, eu cumprimentava, ela também, a criança também. Até que com o passar do tempo, a gente foi fazendo uma pequena amizade. Então, toda vez que eu passava lá na frente que ela tava, eu parava, conversava um pouco com ela, brincava um pouco com a criança. Até que um certo dia, ela foi em casa e perguntou se eu poderia trabalhar de babá pra ela, porque a babá que ela tava não poderia ir mais, e ela tava desesperada porque ela não tava conseguindo achar ninguém. Ela tava quase chorando, com medo de perder o emprego, de não achar ninguém. Foi então que eu falei pra ela que eu até ficava. Só que eu já estava entregando o currículo e se alguma empresa me chamasse, eu iria. Eu teria que parar de olhar ele. Eu deixei bem claro pra ela e ela aceitou. Então, logo no dia seguinte, eu já comecei a olhar essa criança. Ele ficava comigo em casa. Ela passava, deixava ele em casa e ia trabalhar. No começo, tava assim, bem tranquilo, porque o menino, ele era bem assim, bonzinho, carinhoso, ele gostava de ficar abraçando, de beijando toda hora. Inclusive, ele pedia selinho assim o tempo todo, era o que ele mais pedia, e eu sempre explicava pra ele que eu não podia, porque eu não era a mãe dele. Até que o meu namorado, gente, ele começou a encanar. Ele, do nada, ele simplesmente encanou com o menino. Ele falava, no caso, o meu namorado, ele falava assim, esse menino é estranho, esse menino não é normal, ele tem maldade sim. E eu, o tempo todo, brigando com meu namorado, pedindo pra ele parar, porque afinal, gente, era uma criança. Até que teve um dia que o menino dormiu de tarde e como eu tava com rinite alérgica, eu tomei o antialérgico e deitei também um pouco pra descansar e acabei pegando no sono. Até que eu acordei com o meu namorado gritando e mandando o menino embora da minha casa. Quando eu acordei que eu ouvi tudo aquilo, eu fiquei assustado, olhei pra ele e perguntei se ele tava louco. Então ali, o meu namorado começou a contar que ele chegou em casa e ele achou estranho que tava tudo muito quieto. Ele entrou e foi me procurar. E quando ele entrou no meu quarto,